E aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Bruno do canal Games Indie. Já tô trazendo pra vocês mais um tutorial de desenvolvimento de games com Unity 3D. Dessa vez para começar a abordar um tema com vocês bem legal aqui no canal, que eu já havia prometido há um tempão, que é sobre como criar um sistema de edição do editor de terreno aqui do Unity em tempo de jogo. Vai ser basicamente isso que a gente vai fazer. Essa aqui vai ser uma aula, entre aspas, de suporte para o que eu vou implementar depois dentro das aulas de Tower Defense, que eu também prometi lá para o pessoal que eu ia criar um sistema onde a gente ia gerar um mapa de Tower Defense para o mapa, né, para o jogo de Tower Defense em tempo de jogo, onde tanto o usuário poderia fazer isso, como também poderia ser algo dinâmico. Eu vou ensinar isso. Só que eu vi que para criar esse sistema dentro daquela aula, primeiro eu teria que estar ensinando algumas coisas para vocês que sem esse suporte, sem esse entendimento, ia ser muito complicado de vocês entenderem junto com a aula. Então eu estou fazendo essa aula separada só para vocês entenderem alguns conceitos do nosso terreno do Unity aqui, né? Como ele funciona, algumas características dele, para depois a gente usar essas características para conseguir programar as coisas em cima dele, beleza? Então eu estou aqui com uma cena nova, aberta aqui num projeto novo, onde basicamente eu só tenho uma câmera, um terreno que eu acabei de criar aqui. Basicamente, para quem não sabe como criar um terreno, é só você vir aqui na aba, se você estiver utilizando versões abaixo da Unity 4.2, você vai vir aqui no menu Terrain e criar um novo terreno, e automaticamente já vai aparecer um terreno novo para vocês. Para colocar uma textura, clique em cima do pincelzinho, ADD Textures, aqui ó, Edit Textura, ADD Textura, você vai lá, procura a textura que você quer, clica duas vezes e adiciona ela ao jogo. Vai ser basicamente isso que você tem que fazer para criar esse terreno igual eu fiz aqui. Depois que você fizer isso, tá tranquilo. Se você estiver utilizando versões superiores a 4.2, você vai ter que vir em Game Object, Create Order, e a opção terreno vai estar aqui embaixo, tá bom? Só mesmo a título de demonstração para vocês. E basicamente o que a gente vai fazer na aula é isso daqui, ó. Eu tenho aqui o meu terreno e a mesma ação que eu faço aqui quando eu passo meu mouse na minha aba Sim, a aba cena, e eu, por exemplo, estou aqui com a função de elevar o terreno, né? Essa mesma função que a gente está fazendo aqui antes do jogo, né, na produção do game ainda, a gente vai ser capaz de fazer isso dentro do jogo, tá bom? Mas para a gente poder conseguir fazer isso, a gente tem que entender algumas estruturas de como é que o terreno funciona. Basicamente eu vou fazer uma pequena montanha aqui, ó, uma aqui e uma outra mais perto da câmera. Vou fazer uma outra montanha aqui. Ó, está aqui minhas duas montanhas, tá bom? Primeira coisa que eu vou ensinar para vocês é o seguinte: se a gente for vir aqui no terreno, mais uma vez, se você estiver utilizando a versão 3.52, você vai vir aqui em terreno e você vai ter todas as propriedades dele aqui. Se você não estiver utilizando a versão 3.52, tiver uma versão acima da 4.2 do Unity, você vai vir aqui na própria aba Inspector com o terreno selecionado, e essas opções todas vão estar aqui embaixo, tá bom? Você vai só rolar cá para baixo e vai achar todas essas opções que diz a respeito a exportar ou a importar um remap, setar uma resolução, a densidade de árvores e tudo mais. O que a gente vai estudar aqui vai ser basicamente a parte de setagem de resolução. Porque se a gente for ver o nosso mapa, eu já mostrei para vocês algumas vezes como diminuir ou aumentar o tamanho do mapa. Era basicamente vir aqui, por exemplo, em Terrain Width e mudar de 2000 para 100, e a gente mudava a configuração do mapa. Olha só, ele ficou agora bem menor, a largura dele, mas eu posso vir aqui de novo em Terrain, setar as resoluções novamente, mudar aqui, por exemplo, colocar 500 de resolução no width dele, e na largura dele aqui no late, vamos colocar no length, né? Vamos colocar 550. Setar essas resoluções e automaticamente o meu mapa era mudado, né? Eu teria que conseguir olhar melhor ele por aqui, ó. Deixa eu apertar o F para vocês verem aqui, ó, que o meu mapa diminuiu de tamanho. Ou então eu poderia vir aqui novamente e setar a resolução dele novamente aqui na largura no eixo X e na largura no eixo Z para 2000 novamente, e o mapa voltaria ao normal. Isso aqui são características do tamanho, da dimensão do meu mapa. Só que essa não é a única propriedade que a gente tem para poder mexer com ele. Dentro das resoluções do mapa existe duas propriedades aqui, não, uma propriedade interessante, né? Que é basicamente a Remap Resolution. O meu mapa, quando ele é gerado, apesar dele ter 2000 por 2000, né? 2000 de largura no eixo X por 2000 de largura no eixo Z, tá bom? E aqui também tem o height, acho que é a altura dele, né? Se eu vir cá e colocar 900, deixa eu ver o que vai acontecer. Setar a resolução, eu vou aumentar a minha altura dele aqui, beleza. Mas não é isso que eu quero mexer por enquanto. O que eu quero vir aqui, em terreno, setar resoluções. E o que a gente vai ver aqui agora é basicamente como que funciona a resolução do mapa. Porque é essa resolução que faz com que todas as características de alteração que eu faço aqui sejam realmente executadas, beleza? Num determinado ponto do meu mapa. Porque apesar dele ter 2000 por 2000, ele é dividido em blocos que tem
ele é dividido em 513 blocos aqui na minha resolução inicial. É como se o meu mapa fosse um tabuleiro de xadrez, beleza? Vou botar aqui o meu terreno de cima, ó. É como se o meu terreno fosse um tabuleiro de xadrez e ele fosse dividido em 513 blocos, tá bom? 513 blocos, não sei quantos de largura por não sei quantos de altura aqui, no final daria lá um tabuleiro de 513 blocos. Por exemplo, um tabuleiro de xadrez ou de dama tem 64 blocos, se eu não me engano, né? É 8 por 8. E, sei lá, então como Minecraft, onde também o terreno é todo dividido em blocos. Vamos pensar assim, como um tabuleiro, o meu mapa é todo definido dessa maneira, e toda vez que eu mudo uma configuração, seja ela de altura do terreno ou de textura do terreno, poderia estar pintando ele aqui também, eu estou diretamente trabalhando em relação em cima dessa resolução. Tanto é que se eu vim cá em Set Resolutions e, por exemplo, aumentar essa resolução, vamos trocar ela de 513 para 2000. Ele vai arredondar esse número para o número exato de quantos quadrados caberia aqui, tá? Mas na hora que eu setar essa resolução, veja o que vai acontecer com as montanhas. Olha só. Quando eu cliquei aqui em Set Resolutions, basicamente elas parecem, né, que desapareceram. Por quê? Porque agora cada bloco, o meu mapa agora está dividido em blocos de 2000 por 2000. Ficou até mais lento aqui o processamento aqui, tá até caiu um pouco aqui, estou sentindo o computador um pouco mais lento. Porque agora o meu mapa está com essa resolução de 2000 blocos, tá bom? E toda aquela configuração que eu fiz, ele até mudou para 2049, que é a resolução certa. Vou mudar isso aqui para 100 agora. Vocês vão ver que as montanhas vão voltar, só que elas vão voltar bem maiores. Vou setar a resolução aqui, vamos ver o que vai acontecer. Ele ainda está vindo, ou ele perdeu as configurações? Acho que ele perdeu as configurações. Nossa, mano, eu consegui travar aqui o computador. Deixa eu mudar isso de novo. Remap Resolution. Vou mudar aqui também para 129, só para ver o que acontece. Bom, basicamente eu perdi o meu mapa aqui. Vou vir cá e vou voltar para 600. Não, era 513, né? Vou setar essa resolução. Ah, tá, tô pintando o terreno, por isso que não está aumentando as montanhas. Mas, ó, basicamente eu tenho minhas montanhas aqui de novo com a resolução em 513. Vou vir cá, vou setar a resolução de novo aqui para 2000. CT resolução, as montanhas vão desaparecer porque ele vai ter uma nova configuração aqui agora. E basicamente quando eu vier aqui pintar com um brush do mesmo tamanho, olha o que vai acontecer. As minhas montanhas vão ser bem menores, porque agora eu estou trabalhando com a resolução maior do meu cenário. Então eu vou ter, entre aspas, mais quadrados aqui para poder estar pintando. E, consequentemente as minhas montanhas ficam menores. Volto aqui na resolução, Set Resolutions, vamos colocar agora para 100. Remap Resolution, vou trocar para 100. Vou pintar o mapa aqui novamente, olha só, as minhas montanhas agora são bem maiores, porque a área de influência do meu brush aqui é muito maior. Eu vou ter menos quadrados para estar pintando, entre aspas, vamos dizer assim, né? Então, consequentemente, sem mudar nada no meu brush, eu tenho uma área maior que eu vou estar cobrindo, porque agora eu tenho menos quadrados. Então, vamos dizer assim, antes quando eu estava com a resolução de 513, vamos voltar aqui, ó, Terrain, e vamos voltar aqui para a resolução de 513. Quando eu estava com essa resolução, o que acontecia? Basicamente, quando eu passava meu mouse aqui com um brush desse tamanho, um número X de quadrados era influenciado. Vamos pensar assim, que ele pegava 10 quadrados aqui para ser influenciado. A partir do momento que eu aumentei essa resolução, passei ela para 2000, CT resolução, e mexi aqui novamente, quando eu estava fazendo a mesma influência aqui, ó, basicamente era só um quadrado que estava sendo alterado. Então agora eu tenho uma área muito maior para poder estar trabalhando. E quando eu vim aqui e mudei para 100, beleza? Ó, mudei isso aqui para 100. A minha área ficou muito maior. Por quê? Porque agora o mesmo brush está, em vez de influenciar, sei lá, eu esqueci o exemplo que eu dei quando eu falei 512, né? Vai lá, 10, né? Vamos dizer que 512 eu estava influenciando em 10. Agora eu diminui muito mais a minha área, então vamos dizer que agora estou influenciando quase 50. Vamos pensar assim, né? Agora eu tenho 5 vezes mais de pixels que eu estou aqui, de quadrados que eu estou influenciando com o mesmo brush. Então por isso que eu tenho essa diferença em relação à resolução. Eu tenho que prestar atenção nisso. O meu mapa ele vai ser influenciado sim pela altura e pela largura dele, mas o principal aqui que vai fazer com que eu tenha alterações no meu terreno substanciais vai ser o Remap Resolution. Consequentemente também a resolução, a detalhe de resolução também vai influenciar. Beleza? Mas isso aqui vai dividir
o meu terreno em blocos. Então, sabendo disso, eu também tenho essa mesma coisa para resolução de textura, tá? Ó, Ctrl Texture Resolution, mas a resolução default vai ser justamente essa daqui, ó, Remap Resolution. Ela vai ser a resolução default. Todas as outras vão trabalhar em cima dela, tá certo? E essa aqui vai ser o número que a gente vai ter que guardar. Independente do tamanho do meu cenário, eu tenho sempre que ter em mente qual é a resolução dele. Por quê? Porque com isso, deixa eu ver se eu salvei. Eu acho que eu não salvei, né? Não salvei. 513 e aqui é 512. Setei as resoluções. Posso vir aqui de novo e mexer no meu mapa. Ó. Fazer aqui uma montanha. Show de bola, legal. Tá bom? E sempre que eu for mexer com o meu mapa, eu tenho que lembrar dessa resolução. E eu tenho que lembrar também que todos os pontos que eu tenho aqui vão funcionar também como no tabuleiro de xadrez. O meu ponto, por exemplo, se eu quiser saber qual que é esse ponto aqui no meu mapa, eu tenho que fazer uma resolução entre o eixo X e o eixo Y para poder mexer nele. No eixo X e o eixo Z, né? O eixo Y é a altura daquele ponto. Então, essa minha montanha aqui, ó, ela tem uma coordenada baseada na minha resolução, tá bom? Esse ponto aqui é baseado naquela minha resolução, então ela é o ponto, sei lá, 123 e 50. Vamos pensar assim, eu não sei quanto que vai ser, mas vai ser basicamente isso. Em cima da minha resolução, por mais que o meu mapa tenha 2000 de distância, o valor que eu vou estar utilizando para saber qual que é esse ponto vai ser em cima da minha resolução. Se eu diminuir a resolução para 100, vai variar só de 0 até 100, a largura, e de 0 até 100 a altura. Basicamente é isso. Tá, galera? Então eu vou vir aqui e vou abrir um script. Vamos criar um novo JavaScript aqui. Vamos chamar ele de teste edita sem terreno. Tá bom? Vai ser um pequeno teste para a gente. Vamos abrir o nosso querido MonoDevelop. Tomara que ele abra rápido. Porque agora eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer as alterações em cima, tanto do tamanho do terreno, como também em função da textura, né? A gente pode mexer nisso. As duas coisas aqui dentro do nosso terreno. Ele vai abrir aqui para a gente, vagarosamente, como sempre. Vamos ver se abriu. Ainda não. Abriu. Beleza. Vou aumentar aqui a letra para vocês poderem enxergar. E as funções que vão fazer essa parte de alteração do nosso terreno, eu vou criar uma variável chamada terreno aqui, tá? Do tipo terrain. É um tipo de variável também, tá bom? E as funções que eu tenho dentro dela que vão fazer eu mexer com a altura e com a textura do meu terreno são basicamente essas aqui, ó. Terreno.remap, não, é aqui, ó. É data, terrain data. E dentro de terrain data eu tenho o set height, no qual eu vou setar qual que vai ser a altura num determinado eixo X e no eixo Y, ou no eixo Z, né, no eixo X e no eixo Z. E a gente vai trabalhar também com uma matriz de tamanho 2, e eu vou explicar para vocês como é que funciona isso, tá bom? Não, na verdade aqui esses dois valores eu posso setar como 0. O que eu vou sempre setar vai ser sempre o valor do single aqui, ó. Essa matriz que vai definir sempre a altura para mim. Isso é para poder colocar a textura e para setar a altura do meu mapa, e para setar a textura que eu vou estar utilizando naquele determinado ponto também, vai ser essa daqui, ó, set alpha maps, tá bom? E ela também vai utilizar um vetor, no caso não, um vetor não, uma matriz de tamanho 3. E eu vou explicar agora para vocês como é que funciona as matrizes, já que a gente vai precisar dessas duas coisas para a gente poder estar funcionando o nosso script, tá? Ó, vai ser basicamente isso aqui, ó, set height, onde eu vou ter aqui, ó, 0 e 0 por default. E a única função que eu vou estar realmente preenchendo vai ser aqui com uma pequena matriz de altura. E essa matriz ali, ela está pedindo que seja uma matriz de dimensão 2. Basicamente vai ser isso aqui, ó, var, uma matriz de float. Vou até olhar aqui de novo aqui, ó. Abrindo aqui, vocês vão ver lá. Ela precisa de a base no eixo X, a base inteira, né? Não sei para que serve isso, mas onde que eu vou estar realmente mudando vai ser aqui, ó, dentro do meu heights, que é um float. E vocês estão vendo aqui, ó, quando a gente declara um vetor, basicamente a gente coloca o colchete na frente dele. E aqui tem uma vírgula no meio, isso já me diz que é um vetor de duas posições, uma matriz, né, de duas dimensões. Matriz de duas dimensões. Vai ser basicamente isso aqui, ó. Eu vou criar uma matriz aqui, ó, matriz altura. Eu já peguei aqui, né? Uma falha na matriz. E ela vai ser um float. E ela vai ser uma matriz de dimensão 2, que se assemelha muito, igual eu falei para vocês, a um tabuleiro de xadrez. Basicamente é isso que a gente vai estar fazendo aqui. Quando a gente declarava um vetor,
Depois a gente definir o tamanho para ele, certo? Isso aqui eu estou declarando um vetor, aqui eu estou declarando uma matriz de tamanho 2 e com isso aqui uma matriz de tamanho 3. Eu posso declarar matrizes do tamanho que eu quiser, né? Da dimensão que eu quiser. É só ir colocando vírgula aqui. Mas basicamente uma matriz de tamanho 2 vai ser similar, como eu disse, a um tabuleiro de xadrez. Por exemplo, eu poderia definir ela aqui depois, na minha função start, para receber uma matriz de altura, vai ser um novo float, e aqui eu defino qual que vai ser o tamanho. A gente pode pensar, cada um aqui, na primeira dimensão, o tamanho 2, na segunda dimensão, o tamanho 3. Tá bom? Então, com isso aqui, eu criei uma matriz onde eu vou poder ter, como se fossem dois vetores unidos. Um vetor de tamanho 2, vamos pensar assim, ó, o vetor no tamanho 2, que o primeiro índice dele vale 1 e o segundo índice dele vale 10. Tá bom? Esse aqui é a primeira dimensão dela, e a segunda dimensão é a 3, ou seja, ela vai ser formada por 3 colunas também, onde eu vou ter, por exemplo, aqui o valor 12. Vou colocar valores normais aqui, quer ver? Só para equivaler aqui o tamanho. Eu explicar isso aqui melhor para vocês. Ó. 1 e 0, 1 e 3. E como eu disse, ela vai ter 3 tamanhos aqui. Ó. Então, ela vai ser uma matriz que vai ter uma dimensão com 2 e uma outra dimensão com 3. É como se ela tivesse duas linhas... Não, 2 colunas e 3 linhas. Vamos pensar assim. Tá bom? E aqui vai ser 0 e 4. Tá bom? Quando eu declarei essa matriz altura com o tamanho 2 e 3, foi basicamente isso que eu fiz. Eu separei num endereço de memória, né, em vários endereços de memória, os seguintes espaços. 2 espaços que vão representar a minha linha aqui, beleza? Uma linha de 2, para 3 colunas, ou estou falando tudo errado, né? duas colunas para 3 linhas. Se eu definisse isso daqui como 5, 3, então eu teria aqui 5 índices, beleza? Em 3 colunas. Então, eu teria a mesma coisa cá para baixo. Se eu definisse aqui como 5, 1, beleza? Aí eu teria um vetor normal, onde eu teria só uma coluna, uma linha, né? Uma linha. Se fosse 5, 10, eu teria 10 linhas subsequentes aqui embaixo. Então, basicamente é assim que vai funcionar a minha matriz, né? Isso aqui é uma matriz de tamanho 2, é fácil de representar graficamente. Já uma matriz de tamanho 3, para eu representar ela graficamente para vocês, eu pediria para vocês pensarem, por exemplo, no Minecraft. É um exemplo legal, onde você tem cubos que vão estar sempre colocados no eixo X, no eixo Y e no eixo Z, né? Eles têm uma altura, uma posição no eixo X e uma posição no eixo Z. Uma relação, né? Esses 3 eixos. Então, ela eu não consigo representar ela aqui graficamente para vocês. O máximo que eu consigo representar aqui no papel, entre aspas, aqui no código, é uma matriz de tamanho 2, mas uma matriz de tamanho 3 seria isso, uma matriz que vai crescer para baixo, para o lado, e ainda vai crescer para frente também, tá bom? Então ela vai ter 3 eixos onde eu posso estar alterando e só não tem como representar. É uma matriz do tamanho 4, consequentemente vai ser pior para poder representar graficamente, não saberia poder representar ela com o tempo, né? Igual o Einstein fez, onde eu tenho o espaço tridimensional aqui, beleza? E essa outra variável diz em relação ao tempo. No tempo 1, eu tinha esses 3 eixos. No tempo 2, eu tinha outro valor para esses 3 eixos. E isso aqui, eu vou, dentro da minha matriz, né? Vou voltar aqui para a matriz de tamanho 2. Vou colocar aqui, ó, 5, 2. Como eu mostrei para vocês, né, em cada índice desse meu vetor, 1, 2, 3, 4, 5. Opa, tirar um insert aqui. Eu vou ter aqui embaixo outros 5 espaços de memória selecionados para esse segundo índice aqui, né? Então, em cada um desses índices eu posso estar colocando um valor para eles. E eles vão seguir a seguinte métrica. Para eu acessar o valor dessa variável aqui do primeiro índice, ela vai ser a variável do índice 0 e 0. Essa outra aqui vai ser a variável do índice 1 e, na mesma linha, 0, né? Aqui vai ser o índice 2 e 0, 3 e 0, e aqui 4 e 0. Beleza? Para a linha de baixo, vai ser a linha 1. Então, vai ser 0 e 1, 1 e 1, 2 e 1, 3 e 1, 4 e 1. Então, vai ser basicamente desse jeito que eu vou fazer acesso dentro de uma matriz. No vetor era simples, era só dizer o primeiro índice aqui estava beleza, porque ele era uma matriz de dimensão 1. Já numa matriz de dimensão 2, vai ser dessa maneira. Se fosse uma matriz de dimensão 3, eu teria que colocar aqui o terceiro índice para poder estar falando também. Ó, no meu índice 0, 0 e 0, o valor que eu vou ter atribuído ali dentro vai ser o valor 89. Entendeu? E assim por diante, eu posso ir colocando aqui o valor que eu quiser aqui dentro dessas matrizes e para poder acessar esses valores vai ser dessa maneira. E assim como no vetor, para a gente poder percorrer
todo ele, né? Igual a gente fez lá no sistema de inventário, que eu já mostrei um tempo atrás para vocês, né? A gente utilizou um vetor para poder percorrer 10 índices dele, né? A gente fazia basicamente era o que? Era vir com um for que percorria do índice, igual vou declarar aqui o inteiro primeiro, né? Um int 0, int i e o i aqui dentro, né? No meu for, o i vai começar recebendo 0, enquanto o i fosse menor do que 10, i mais mais. Eu coloquei ali uma vírgula, mas não é vírgula, é ponto e vírgula. E desse jeito eu conseguia percorrer um vetor que era do tamanho 1, né? Um vetor de dimensão com uma dimensão só. Com dimensão 1 eu ia percorrendo aqui dentro o valor do índice i, e assim eu conseguia acessar todos os valores desse vetor. Para conseguir acessar uma matriz com mais dimensões, basicamente eu teria que ter um outro for aqui dentro. Aí eu consigo percorrer toda ela. Vou ter que vir cá e criar um outro inteiro, por exemplo o j, que é o que a gente mais usa, né? Vou ter que abrir aqui uma chaves, porque dentro desse for eu vou ter outro for, e ele vai percorrer o índice j. J e J também vai variar, no caso aqui, vai variar na minha coluna, vai variar na minha linha, né? Na minha coluna. A coluna vai variar até 5 e na minha linha vai variar até 2. Vou abrir aqui embaixo e basicamente para acessar todos os valores dessa minha matriz, eu tenho que vir cá e colocar os valores no eixo I e no eixo J. E eu poderia estar fazendo o que for, eu poderia estar preenchendo todo mundo com 0, e assim eu percorro todos os valores da minha matriz e preencho todo mundo com 0, ou do jeito que for, do jeito que eu quiser, tá bom? Para a gente poder trabalhar lá com o nosso set rates, a gente viu que a gente vai precisar mexer com a altura, tá bom? E a altura é em função daquela resolução que eu mostrei para vocês. Então, a minha matriz de alturas vai ter que ter, tanto no eixo, na primeira dimensão dela, quanto na segunda dimensão, o tamanho 513. Então eu vou copiar esse tamanho aqui, se bem que eu acho que eu consigo acessar esse valor pela propriedade do meu terreno. Deixa eu só ver se eu consigo acessar ele ou não. Terreno ponto... como é que é? Data, terrain data, ponto resolution, base map resolution, remap resolution, não sei qual dessas variáveis que vai ser. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma variável aqui. Bom, não, alpha map não é. Alpha map não é. Vai ser resolution base map resolution. Eu acho que vai ser esse daqui. Eu vou vir cá e vou criar uma variável do tipo inteiro. Var i tamanho matriz, beleza? Ela vai ser um int e ela vai receber esse valor aqui do meu terreno.remap basemap resolution, tá bom? Vai receber esse valor. Essas outras linhas pode deixar desse jeito mesmo, vou salvar aqui, só que isso aqui não vai dar certo porque eu declarei essas variáveis como se declara no C, né? Mas basicamente vai ser assim, ó, var i do tipo int. Para quem não sabe, eu trabalho com C, então por isso que eu acabei declarando as variáveis desse jeito, tá? E aqui também é inteiro. Mas como foi só para poder mostrar o exemplo para vocês, não tem problema, aqui em cima eu já coloquei certo. Deixa eu ver se vai aparecer alguma mensagem de erro para mim. Tá aparecendo, tá faltando um ponto e vírgula em algum lugar aqui. Vamos achar esse lugar que tá faltando um ponto e vírgula. É aqui embaixo. Ó. Então eu vou comentar essa linha. Salvei, voltei para cá. Tá perfeito. Agora vamos dar só um play. Vou colocar esse script aqui na minha câmera, por exemplo, tá? E eu preciso colocar um terreno aqui para poder estar editando. Então, eu vou vir cá. Eu só tenho um terreno, que é esse aqui, ó, o terrain. Está colocado ali dentro, beleza. Vamos dar o play e vamos só ver aqui qual foi o valor que ele colocou lá. Não, foi 1024. 1024, set resolutions, é o tamanho do base test resolution. Então, não é isso. Então tem que achar qual que é essa variável. Se eu não achar, eu vou colocar aquele 513, não tem problema. Resolution, vou vir cá em remap resolution. Vamos ver se vai me ajudar. Ctrl S. Vamos dar o play de novo aqui. Pausei. E isso, olha lá, o remap resolution é esse valor. Então o tamanho da minha matriz, eu vou criar um novo vetor que vai ter esses dois tamanhos aqui, ó. Beleza? A título da gente ver o mapa recebendo realmente aquelas alturas, eu vou colocar o seguinte, ó. Eu vou fazer... Vamos pensar aqui. Eu quero que o meu mapa ele tenha no máximo 10 metros de altura. Tá bom? Vou começar fazendo todo mundo receber 0
normal assim mesmo. E quando eu apertar a tecla aqui na minha função update, tá? Isso aqui eu fiz tudo na minha função start. Só ver se vai funcionar aqui mesmo a minha ação. Vou só ver se eu não fiz algum erro. Creio que não, lá. Deu certo, não apareceu nada ali. Só que o I, eu vou ter que fazer tanto o I quanto o J irem até esse tamanho da minha matriz aqui, né? Tamanho da matriz e tamanho da matriz. Beleza. Show de bola. Eu vou criar uma funçãozinha simples aqui, ó. Se input.getKeyDown. A tecla pode ser o keycode.space. Beleza? Quando eu apertar a tecla espaço, o que ele vai fazer? Ele vai sortear valores para mim e colocar dentro dessa matriz de altura que eu criei. Tá bom? Só para vocês verem como que vai funcionar. Basicamente, eu vou vir cá e vou dar um random.range. E vamos dizer que eu quero variar valores entre 0, que é a altura mínima que eu tenho, e 10. Tá, ó. Vou colocar esses valores aqui e vocês vão ver que vai dar um pequeno problema. Tá? Vou salvar. Mas aqui também eu tenho que fazer isso aqui, né? Setar o remap, setar a height, né? Depois que eu fizer isso tudo, depois que eu preencher esse matriz de altura aqui com todos os valores que eu quero, eu venho aqui e faço ele receber automaticamente essa matriz, tá? Só preciso fazer isso, ó. Eu preenchi a minha matriz com o tamanho dela no eixo Y e no eixo X e no eixo Z. Até que poderia colocar eixo X e eixo Z aqui, tá? Mas eu estou fazendo desse jeito, normal. Vou colocar os valores aqui dentro, beleza. E aqui eu vou ter qual que vai ser a minha altura, tá bom? Vamos colocar assim. Vamos salvar. Quando eu apertar então a tecla espaço, vai acontecer isso. Quando eu apertar a tecla pode ser a tecla A ou escape. Vamos apertar a tecla escape. Quando eu apertar a tecla escape, eu quero que volte todo mundo a 0. Então eu vou colocar aqui 0. Beleza? E aí vai voltar o terreno a 0. Só para vocês verem o erro que vai acontecer, vou apertar o meu PlayStation aqui, apertei a tecla espaço e veja o que aconteceu com o meu terreno. Basicamente eu vou olhar até por aqui, ó. O meu terreno, toda a altura dele foi alterada, só que 10, cara, para ele entendeu como sendo um valor muito grande. Por quê? Porque, mais uma vez, a minha altura toda, tudo que eu for fazer aqui dentro do meu jogo, tem que ser relacionado, e toda alteração que eu fizer no meu terreno, ela vai continuar, tá? Ela não vai desaparecer do nada, não. Ela vai continuar aqui, porque o meu terreno é como se fosse salvo com aquelas alterações. Quando eu apertar a tecla escape, voltou a 0 todo mundo, tá? Ó, espaço joga todo mundo lá pro alto, escape volta todo mundo para baixo, tá bom? Mas olha o que eu vou fazer aqui agora, ó. Fiz isso, fiz ali a seleção, só que eu vi que 10 é um número muito grande, não era para ser isso. Por quê? Porque mais uma vez eu tenho que levar em consideração o meu tamanho do meu remap. Aquele 513 ele é muito influente também na altura do meu mapa. Então se eu quiser 10 metros, eu tenho que fazer isso aqui, ó, 10 dividido pela minha resolução do mapa. Se eu fizer isso, vocês vão ver que eu vou conseguir ter uma... Opa, peraí. Não é a remap resolution só, né? Tem que ser o tamanho da matriz. Pode ser o tamanho da matriz, ou então essa variável aqui inteira, né? Eu só coloquei o último nome dela ali. Vamos colocar assim, o nome da variável inteira. Beleza? Então eu vou dividir 10 por esse valor, então vai variar de 0 até 10 dividido por 513, que dá 0, não sei quanto. Vamos apertar o play aqui. Espera aí que está dando uma leve travada. Olha lá, apertei a tecla play, apertei o play, apertei o espaço. E agora eu não tive quase variação nenhuma no meu terreno. Vamos colocar então um valor maior, porque 10 é pouco, entre aspas, mas é muito também. Vamos colocar 100, para ele variar até 100 metros. Vamos voltar aqui para o jogo, apertar o play novamente, apertar a tecla espaço. Eita! Por quê? Ah, tá. Aqui já até sei. Vou colocar 10 de novo aqui, ó. 10.0. Sempre que der esse problema de não estar fazendo a alteração que você quer, geralmente é por causa disso. Você está dividindo um float por um inteiro, ele dá problema. Então transforma esse número aqui em float, que é só colocar o ponto 0. E agora até o 10 vai funcionar. Quer ver? Ó? Apertar a tecla espaço aqui. Opa, mas espera aí que eu não setei alguma coisa. Apertar espaço, aí sim, olha lá. Então eu estou gerando aqui, ó, colinas que vão até 500 até 10 metros, né? Olha só. Vou até voltar por aqui
Pra gente poder ver de perto lá. São várias colininhas dentro daqueles meus 513 pontos que estão sendo geradas aqui com tamanhos que vão variar de 0 até 10 metros, tá? Ó, se eu colocasse 100 aqui, vou colocar algum valor menor. Vamos colocar aqui 3 metros, 3.0, que vai ficar mais bonito. Vamos tirar o play aqui, vamos apertar o espaço. Não está funcionando. Ele está dando um erro. Instantiate objeto. Não tô entendendo isso não, mas tudo bem. Vamos ver se vai aparecer o erro aqui de novo. Então agora, ó, montanhas de até 3 metros de altura apareceram no meu terreno. Se eu for chegar por aqui perto, lá, vocês vão ver essas pequenas ranhuras aqui no meu terreno. Se eu apertar a tecla espaço, vou tirar o Maximize on Play. Se eu apertar a tecla escape, volta todo mundo para zero. Espaço cria, escape descria, vamos pensar assim, né? Isso tudo relacionado aqui à minha altura, ela tem que também estar relacionada à resolução do meu remap. Então eu tenho que sempre estar pegando o valor que eu quero. Se eu colocasse 100 aqui, ó, vocês vão ver que ele vai gerar umas montanhas muito loucas, muito grande, sem conexão nenhuma, tá? Também não tem isso, tá? Vou apertar a tecla espaço aqui, ó. Espera aí. Opa, mas parece que tem um limite. Ah, não tem limite não. Eu que tô... Nossa, mano. Olha só que beleza que ficou isso aqui. Um monte de agulha levantando aqui do meu terreno. Ficou parecendo um gramado. Mas se eu viesse aqui, por exemplo, diminuísse a minha resolução. Vamos lá. Vamos setar a resolução aqui. Vamos passar para 100. Beleza? Setei essa resolução. Vamos começar o jogo de novo aqui. Apertar a tecla espaço. Vocês vão ver que vão diminuir a quantidade de montanhas que ele vai gerar, entre aspas, né? Se eu viesse aqui e mudasse de novo, em vez de 100, vamos colocar agora 10. CT resolução, vamos tirar o jogo de novo, aumentar. E agora vai dar até para contar. Vou apertar o play aqui, ó. Pronto, ele gerou aqui para mim. Se eu não me engano são 10 por 10, então ele vai ter 100 montanhas aqui no final das contas, né? Olha só que beleza. Então eu tenho 100 pontos que eu posso estar gerando. E se eu colocasse um valor menor ainda, setar a resolução, não, o mínimo de remap que ele vai ter é 33. Menos que 33 ele não trabalha. Tá certo? Então também está explicado isso. O máximo, o mínimo que ele vai ter para trabalhar aqui são 33. Menos do que isso ele não faz a nossa ação, né? Vou voltar aqui de novo para 10, porque 10 ficou um negócio legal. Vou voltar a minha resolução lá para o 500 e tanto. Eu poderia colocar 2000 aqui também, tá? Se vocês quisessem ver com 2000 lá, setar a resolução, vocês vão ver que não vai alterar praticamente nada, olha só. Na hora que eu apertar o meu espaço, o que quer dizer? Vai criar bastante montanhas, entre aspas, aqui, mas a gente praticamente não vai ver elas, ó. Olha só. A gente só vai ver se a gente chegar muito próximo aqui, ó. Porque são infinitos pontinhos aqui no meu mapa. Não dá dando nem pra ver direito. São infinitos pontinhos aqui, ó. Cada um menor que o outro, porque agora eu aumentei a minha resolução. Então a minha resolução vai ter influência nisso também. Tá, galera? Então aqui eu tenho isso. E basicamente o que eu vou fazer lá no jogo, né? Onde o meu mapa estiver, quando eu clicar, eu vou alterar o tamanho daquele terreno. Então, mais uma vez, para poder saber onde que o meu mapa está dentro da minha matriz, né, que eu tenho com a resolução do meu mapa, que agora eu vou voltar aqui para um valor considerável. Vamos colocar aqui de novo setar resoluções. Vamos voltar aqui para o 513, que é o valor default. Setei, está de boa. O que eu vou fazer aqui agora é criar aquela funçãozinha para quando eu clicar, tá bom? Vamos pensar aqui... deixa eu pensar. Vou fazer até um negócio diferente. Não, vai ser assim mesmo, vai ser assim mesmo. Quando eu clicar com o mouse, para eu poder ver onde que eu cliquei com o mouse. Eu não vou ensinar ainda como clicar com o mouse, vou ensinar uma outra coisa. Vamos pensar um conjunto de pontos que eu quero que aumente para o mesmo tamanho, tá bom? Então vai ser a mesma coisa aqui de clicar com espaço, tá bom? De clicar com espaço, de apertar o espaço, só que agora vai ser, por exemplo, a tecla C, tá bom? Quando eu apertar a tecla C, ele vai mapear todas essas posições, tá bom? Mas eu sei que o meu mapa tem 2000 de tamanho e eu vou simular que eu cliquei no ponto. Vai ter duas variáveis aqui, ó, do tipo inteiro, que vai ser o ponto no eixo X, ponto X e o ponto Z. Vou simular essas duas variáveis para mim, tá bom? Então, no ponto X, quando eu apertar a tecla C, ele vai variar valores que vão ser de 0 até 2000. Então, vai ser um range aqui também. Cadê o range? Range. Cadê? Tá aqui.
E aqui vão ser valores inteiros também, tá? Então vai variar de 0 até 2000. São os valores elegíveis para o meu mapa, para o tamanho do meu mapa. Quando eu clicasse com o mouse era isso que a minha função ia retornar também. E no eixo Z é a mesma coisa. Só que para eu transformar esse valor para ser um valor aceito pela minha matriz de altura aqui, né, para saber qual que vai ser o ponto que eu vou estar alterando, basicamente ele vai ter que receber isso aqui. Ó. Qual que é aquele ponto central que eu cliquei no eixo X e no eixo Z? Vai ser o ponto que eu tenho dividido por isso daqui, pela resolução do meu mapa. Vou estar sempre que fazendo isso, vou ter que estar sempre fazendo essa proporção para saber com o mouse. Depois eu vou ensinar isso para vocês lá na série de tutoriais, vai ser mais legal fazer isso lá. E aqui o eixo Z a mesma coisa, vai ser o eixo Z dividido pelo remap. Tá? E o que vai acontecer aqui? Aqui basicamente o meu eixo X vai receber o meu ponto X menos 10 e ele vai variar até o meu ponto X mais 10. Então, ele vai, por exemplo, se o meu eixo X que eu sorteei aqui foi o 500, ele vai variar de menos 490 até mais 510. Então, vai começar em I valendo 490 e vai variar até 410. Vai ser basicamente isso. E a mesma coisa aqui vai ser para o eixo Z. Tá? Ele vai pegar um ponto que vai ter 10 metros quadrados. Ou melhor, vai ter 20, né? 20 metros quadrados. J aqui. Fecha essa treta e aqui vai ser o ponto Z. Coloquei e coloquei. E a minha matriz nesses pontos, ela vai receber uma determinada altura. Vamos colocar aqui uma altura default que eu vou também sortear aqui no início. Tá bom? Vai ser uma variável então chamada altura. Var altura. Vai ser do tipo float. Não, pode ser inteiro. Não tem que ser do tipo float porque ela vai receber aquela conta de divisão, né? Eu quero que a minha montanha que eu vou estar criando em tempo de jogo também, entre aspas, ela vai ser sorteada na hora que eu clicar com o botão C, ela vai receber um range que vai variar de 0 até 30 metros, o máximo que eu vou ter da minha montanha, né? E por fim, a minha altura também vai receber ela dividido pela resolução do meu mapa. Depois que eu fizer isso, ela vai receber, todos os meus pontos vão receber essa altura, variando de I até J, e o I, como eu disse para vocês, vai estar começando do ponto que eu sorteei, menos 10, do ponto que eu sorteei, mais 10, beleza, e depois é só colocar essa nova matriz dentro desse valor. Eu só vou alterar esses valores, os outros vão continuar iguais ao que tinha antes, tá bom? Só esses valores aqui desse range, aqui, desses for que eu estou usando, tá? Dos dois pontos que eu selecionei, só esses pontos que vão alterar, não vai ser o mapa todo dessa vez. Vou salvar. A minha matriz ela vai ser mantida, ela não está sendo zerada em tempo nenhum. Vou vir aqui para o meu jogo. Vou apertar a primeira tecla espaço, só para vocês verem ele criar um terreno qualquer ali. Vou apertar a tecla C agora. Ele criou aqui em algum lugar, só que ele acabou pegando valores que variavam para fora do meu índice. Foi isso que aconteceu. Vou apertar o C aqui de novo. Ele não está indo para lugar nenhum. Vamos ver aqui quais foram os valores que eu estou sorteando. É isso que também pode estar acontecendo. 3 e 0. Está vindo um valor muito pequeno. Dentro daquela equação ali, né? Está vindo valores muito pequenos. Vamos apertar o escape só para ver o terreno voltar. Deixa eu ver se por aqui eu consigo identificar os locais onde está acontecendo a alteração. Quase deu para ver. Vamos aumentar isso daqui. Em vez de ser só 10 metros, vamos colocar o range para 50. Tá bom? Então, menos 50 e mais 50. Menos 50 e mais 50. E a altura... eu também estou variando a altura de 10 até 30. Para criar uma montanha boa mesmo. Negócio bom. E o ponto X e o ponto coisa ali tinha que ser float, né, cara? Isso aí eu dei mole. Vamos colocar float aqui, float aqui. E aí vai dar mais certo. Tá. Vamos salvar isso. Eu acertei para um, mas não acertei para o outro. Vamos apertar o espaço para a gente ver o terreno se formar. Vamos apertar a tecla C agora. E ainda assim não está fazendo o que eu quero. Mas eu também sou muito inteligente, né? Até o 50 aqui eu tenho que fazer ele ser um valor correspondente àquele índice, né, cara? Então também o 50 aqui eu tenho que vir e dividir pelo
pela resolução do meu mapa, tá? Isso aqui vai ser imprescindível. Igual a gente faz com o time.delta_time, a gente tem que fazer com isso aqui também, com a resolução do mapa. Na hora que a gente for criar o nosso área de influência, né? Então eu vou criar aqui uma nova variável, pode ser do tipo float também, que vai ser área, beleza? Vai ser do tipo float. Aí minha área de influência vai receber 50 dividido por Remap Resolution. Beleza? Eu quero que ele tenha 50 metros equivalentes aqui de resolução. Opa! E vamos trocar aqui todos esses 50 por esse, por esse também. Ctrl S. Vamos ver agora o que vai acontecer. Ele já vai vir com aquela mudança que eu fiz. Se eu apertar espaço, quantas vezes ele vai colocar aquilo dali. E agora apertar a tecla C. Eu não estou conseguindo ainda ver aonde é que está acontecendo as alterações. Em que eu acho que não está acontecendo alteração nenhuma, né? Olha que beleza. Ele está dando problema no segundo índice já. A minha área está sempre recebendo 0. Ah, beleza, 50.0, né? Ctrl S. Vamos ver aqui. Aí, agora sim. Ele está colocando isso em algum lugar, mas ainda assim não está dando para ver. Oh, beleza, era mais fácil ter feito com o clique do mouse, né? Do que fazer esse exemplo louco que eu não consigo achar onde é que está acontecendo as alterações. Ah, tá. Por aqui eu já estou dando para ver, por exemplo, um local onde aconteceu uma alteração. Então vamos colocar para ele variar pelo menos de 500, no máximo 500 até 2000. Tá certo? Então vou pegar pelo menos metade do meu mapa para frente. Acho que é isso que está acontecendo. Ele está gerando só caras lá pro final, velho. Vamos clicar aqui, clicar na minha Mine Camera. Vamos ver aqui os valores que as variáveis estão recebendo. Eu ainda não estou conseguindo ver nada de alteração. Que lebeza. Tá vendo? Ali no final ele alterou alguma coisa no mapa. Ele está alterando toda hora só naquele ponto. Não, mas aí é burrice minha, velho. Nossa, aí é burrice minha. Desculpa. Desculpa, pessoal, burrice minha. Porque olha os valores que estão vindo aqui pro meu vetor, né? O eixo X está vindo com isso. Aqui fui eu que fui burro. Eu não vou variar de 0 até 2000. Isso aí é burrice minha. Isso aqui seria se eu fosse usar o mouse, né? Eu vou variar de 0 até 513, que é o valor da minha resolução do mapa. Então eu posso até usar isso aqui, ó, trim.raymapResolution. Eu não preciso nem dividir depois por isso. Tá? Eu vou variar de 0 até isso. Até poderia usar isso. Até poderia usar desse jeito, tal. Fazer desse jeito, variar de 0 até 2000, depois dividir. Só que aqui na hora que eu fosse trabalhar com a minha com os meus vetores, eu teria que multiplicar isso depois por um valor, entendeu? Porque aqui eu estou variando de i e ele está sempre acrescentando mais um, então ele não está entrando hora nenhuma dentro desse vetor. Então aqui eu tenho que colocar 0 mesmo. Essa lógica que eu pensei só vai funcionar se eu estiver trabalhando com o mouse. O mouse que eu vou ter que fazer isso. É eu que estou dando mole aqui, tá? Então basicamente só a minha altura que eu preciso fazer essa divisão, meu ponto no eixo, minha ponto no eixo eu não preciso, a minha área vai ser 50 mesmo, tá bom? Ctrl S, agora vocês vão ver que vão dar certo, deixa eu só colocar o ponto e vírgula aqui, né? Agora vocês vão ver que vai dar certo. Vou ter que variar de 0 até 513 e aqui dentro dos meus índices da matriz só vai variar de 0 até 513, né? Eu que estou boiando aqui, viajando, legal, dando muito mole. Vamos ver aqui de novo, ó. Agora vai dar certo, ó. Quando eu apertar a tecla C, ele vai criar montanhas para mim quadradas, tá? Eu vou ensinar depois para vocês como criar outros tipos de montanha, mas a partir do momento que eu vou apertando a tecla C aqui, ó, ele vai criando platôs para mim de 50 metros, que vão ter essa altura que eu defini. Se eu apertar a tecla espaço, ele vai fazer isso. Se eu apertar a tecla C, ele vai criando esses platôs para mim e eu vou conseguir ver eles melhor, tá bom? Mas basicamente eu tenho aqui um sisteminha bem simples de alteração do terreno em tempo de jogo. Eu vou aprimorar isso daqui na minha série de Tower Defense e lá eu vou ensinar vocês a utilizar funções para poder gerar desenhos aqui no mapa, tá? Porque qualquer desenho que você faz, por exemplo, se eu viesse aqui, vamos voltar aqui o mapa como era antes, ó.
Vou clicar aqui, escape, beleza? Tô aqui com o meu mapa selecionado, com o meu terreno selecionado, eu vou fazer esse desenho aqui, ó. Até esse desenho que eu faço aqui, ó, existe uma equação que eu consigo fazer ele, entendeu? Eu consigo gerar uma equação que faz exatamente esse desenho aqui, beleza? Então eu vou tentar ensinar isso para vocês. A gente vai fazer coisas simples, vai ser só um círculo, tá? Ser áreas em forma de círculo, em forma de quadrado. Eu já mostrei para vocês um jeito de fazer, né? Uma forma de fazer, que é essa daqui. Você variar no eixo x e no eixo z a mesma quantidade. Eu poderia colocar quantidades diferentes aqui, eu ia ter resultados diferentes, tá bom? Mas a gente vai fazer isso, basicamente, tá? Não se preocupe, a gente vai conseguir fazer isso, pelo menos eu torço muito. Tá, galera? E eu espero que vocês tenham curtido aqui, tenham entendido como que funciona. A mecânica básica aqui é você entender que a resolução do mapa vai sempre influenciar na sua altura, e quando você estiver capturando dados do mouse, isso também vai ser influenciado, porque eu vou ter um tamanho X no meu mapa e eu vou ter que fazer isso, mas basicamente toda a minha influência no mapa vai ser em função da resolução dele. E a função que eu coloquei aqui para poder fazer a altura vai ser basicamente o set rates. Eu vou deixar para explicar sobre a textura durante a série de tutoriais, que vai ser mais legal, tá bom? Porque a textura, basicamente, eu vou colocar só mais um índice aqui para dizer qual layer que vai estar ativo. Se for o layer 1, eu vou fazer ele valer um valor. Se for o layer 0, vai ser um outro valor, entendeu? E cada textura que eu coloco aqui vai definir uma camada diferente, né? Essa aqui é a camada 0, se eu adicionar uma outra textura aqui, ela vai ser a camada 1, mas eu vou deixar para explicar isso daí junto já com a série de tutoriais de Tower Defense, que vai ser mais legal para poder criar os relevos lá e tudo mais. Beleza, galera? Mas é isso então, vou terminar o vídeo por aqui, porque ele já está bem grande, 45 minutos. Desculpa aí pelo esse erro final, foi mesmo uma viagem minha aqui, eu esqueci basicamente todos os conceitos da programação, né? Onde eu estava pesquisando dentro de uma matriz que vai de 0 até 513, entre aspas, aqui no nosso jogo, né? Eu estava procurando valores com 0,1, 0,2, então nunca queria dar certo mesmo. Aí foi uma viagem minha aqui agora, mas agora está tudo certo. A cada vez que eu aperto a tecla C, eu escolho pontos que vão variar de 0 até 513, com uma determinada altura, que aí sim ela tem que dividir pela resolução do meu mapa, e essa área vai ter 50 metros. Então, basicamente isso que eu estou fazendo. E eu agradeço demais a atenção de vocês. Qualquer dúvida, qualquer coisa, por favor, comente, tá, galera? Eu vou deixar esse script para vocês poderem estudar. Vou deixar ele para vocês fazerem download e estudar em cima dele. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, comente, que eu vou atender vocês com todo carinho aí, com toda atenção. Porque eu sei que essa é uma parte legal e a gente vai fazer coisas mais legais utilizando esse editor de terreno. Não se preocupe, que a gente vai fazer muita coisa aqui dentro. Vai conseguir fazer montanhas, fazer um monte de coisa. Beleza, galera? Então é isso. Um abração a todos vocês e até o próximo vídeo. Fui!